Rio de Janeiro, Centro Psiquiátrico Nacional. A história da psiquiatria é uma história de violência. Vídeo antigo de pessoas em roda num pátio. A experiência na cidade do Rio de Janeiro, como capital do Brasil, era que os loucos ficavam presos no porão da Santa Casa de Misericórdia, no centro do Rio de Janeiro. Até que se pensou que seria muito moderno criar um hospital psiquiátrico. E o hospital psiquiátrico, o Hospício Nacional de Alienados, na Praia Vermelha, foi o primeiro hospício da América Latina. Ele foi implantado a partir de uma assinatura de um ato, que foi o primeiro ato do Dom Pedro II, quando foi elevado à maioridade. 2 quadros mostram a fachada do Hospício Nacional de Alienados. Hugo Fernandes, psiquiatra, superintendente de saúde mental do Rio. Essa ideia de um equipamento muito moderno virou uma forma de fazer a higiene das cidades e colocar lá toda sorte de desviantes, de loucos e pessoas drogadas e sem eira nem beira. Só que, na verdade, a cidade vai se dirigindo para a Zona Sul e é necessário criar novas possibilidades de transferir essas pessoas que estavam superlotando o hospício da Praia Vermelha para outras estruturas. O primeiro local foi aqui. Érica Pontes, psicóloga e diretora do Instituto. O Instituto Municipal Niso da Silveira é uma instituição centenária, são 110 anos de existência, tem um papel fundamental na história da psiquiatria do Rio de Janeiro, da Zona Norte do Rio de Janeiro e também do Brasil. Palco de grandes transformações, onde a doutora Niso da Silveira iniciou seu trabalho. Atualmente, o Instituto não é mais um hospital psiquiátrico, a gente não tem mais internações psiquiátricas, nem enfermarias de crise, nem de longa permanência. Fantástico 2021, TV Globo. Chegou a hora de os 2 únicos pacientes que restavam se despedirem deste lugar. A mamãe chegou! Um paciente abraça uma senhora, Érica. No dia 26 de outubro de 2021, o último paciente saiu, no total de 310 pacientes desinstitucionalizados. Grande parte foi morar em serviços residenciais terapêuticos, outra parte foi para moradias assistidas ou retorno familiar. Na tela o texto. Com a reforma psiquiátrica e o fechamento dos hospitais, o tratamento desses pacientes passou a ser descentralizado, favorecendo sua inclusão social. Muitos deles carregavam histórias de abuso e violência. Flávio Sobreiro, diagnosticado com autismo grave. Ele é um homem negro, careca, está sentado no pátio. Assim que meu pai faleceu, eu fui procurar os tais irmãos. Aí eu descobri que o Flávio estava nessa clínica Amendoeiras. Eu fui lá para conhecer, para vê-lo, Aí o que eles faziam? Eles deixavam uns 40 minutos esperando numa salinha lá para até trazer o tal do paciente. RJTV. O Ministério Público investiga denúncias de irregularidades na clínica psiquiátrica onde um paciente teria sofrido graves agressões físicas. Estas imagens exclusivas do pátio da clínica foram feitas pela manhã. Mostram um paciente vestido com um lençol, outros andando nus. Um deles dormia no chão. Uma equipe da Vigilância Sanitária deve vistoriar a Clínica das Amendoeiras, em Jacarepaguá, ainda hoje. Em dezembro de 2005, 3 setores foram interditados por falta de condições de atendimento. Um dia eu fui, eles esqueceram a porta meio que aberta, aí eu entrei, fui andando becos e viela lá para dentro, aí eu descobri como é que era a cozinha, Tânia Messias. A cozinha era até muito limpa. As panelas ariadíssimas. Técnica de enfermagem e irmã de Flávio. Mas a comida que era tristeza. Priscila Hauer. Essa transferência foi uma transferência necessária, A Amendoeiras estava sob intervenção do Ministério Público, então estava fechando, Assim como outros hospitais psiquiátricos conveniados também fecharam. Vice-diretora do Instituto Niso da Silveira. E Flávio era um dos pacientes mais graves, imagino eu, da clínica, assim, pelos relatos que a gente tinha, O registro que as pessoas trazem é de comida, lavagem. Flávio mesmo ficava num quarto, assim, num espaço, não é nem um quarto, E a comida e as necessidades eram feitas no mesmo espaço. Então, assim, os registros eram de muita violência institucional, Provavelmente passou frio, fome com certeza, porque a voracidade com a comida era um negócio assim bárbaro, assim. A gente precisava fazer com que a comida dele chegasse primeiro e ele pudesse ter acesso à comida antes das outras pessoas aqui.
para que ele pudesse, assim, um pouco aliviar a fome e então pudessem as outras pessoas comer, porque quando chegava a comida ele avançava. Assim. Sentado, Flávio bebe um copo d'água. Uma mulher se aproxima e ajeita a barra da calça dele. Ele dá o copo para a mulher, que suavemente toca no rosto dele e sorri. Tânia. Uma coisa que me chamou logo a atenção nele era a falta dos dentes. Porque ele mordia e arrancava os dentes dele. Agora eu te pergunto, como é que ele arrancava esses dentes? Levavam um dentista para arrancar ou pegavam, arrancavam com coco, sei lá. Tu via que eles eram violentados. O instituto é bastante arborizado, com um amplo pátio com bancos. Então, quando ele saiu de lá, que ele veio para cá, aqui para mim era o paraíso. É por isso que eu não aceitei muito ele sair daqui para a RT. Porque o paraíso para mim era aqui. Porque ver o que eu vi lá e ver o que eu vi aqui era o paraíso. Texto. Hoje, uma das políticas de saúde mental do país consiste em transferir os antigos moradores para residências terapêuticas, onde convivem normalmente e recebem acompanhamento profissional individualizado. Hugo. A gente entendeu que só seria possível desconstruir isso buscando dois caminhos. De um lado, um programa de fomento para a reinserção familiar. Então, o Rio, antes mesmo do programa federal, do programa de volta para casa, que dá recursos para as pessoas voltarem para as famílias, o Rio, em 2002, criou uma lei municipal que dá uma bolsa permanente, vitalícia, para as pessoas que voltam para a família ou que vão para residências terapêuticas. E essas bolsas existem até hoje. Essas bolsas elas estão cuidando de 415 pessoas na cidade, como uma espécie de indenização. Se é possível indenizar alguém que passou anos da sua vida apartado dos seus amigos, das famílias, perdeu a juventude, perdeu os dentes, perdeu uma parte muito rica da sua vida, é uma indenização permanente. A gente vem sustentando esse programa. Começamos a destinar o recurso que a gente gastava com internação psiquiátrica para alugar casas e colocar as pessoas que não tinham famílias vivendo sobre o manejo de uma equipe de cuidadores e sobre a supervisão dos serviços. E construir uma rede de centros de atenção psicossocial, de CAPs, que iriam acompanhar essas pessoas no bairro, no lugar onde elas vivem. Érica. Então, hoje a gente não tem mais a internação psiquiátrica. A gente trabalha em nível ambulatorial, saúde mental, através não só das práticas mais tradicionais, o atendimento em psiquiatria, em psicologia, mas também através de práticas ligadas à cultura, arte, esporte, lazer, geração de renda e trabalho, formação. Antigas instalações. A preservação também da memória, do acervo histórico do Instituto. Então, o trabalho que a gente desenvolve agora, o Instituto Portas Abertas para a cidade. São 35 CAPs, são 95 residências terapêuticas. É suficiente para a cidade? Não ainda. A gente tem áreas que a gente precisa fortalecer os serviços. Alguns desses CAPs precisam funcionar 24 horas, alguns desses CAPs precisam de um suporte maior. O que a gente vê, às vezes, são críticas. Ah, mas o CAPS não consegue atender todo mundo, mas a RT não tem número suficiente. Por quê? Porque está no processo. Para todos que saíram, a gente teve uma resposta. Nada garantia que após uma crise essa pessoa iria retornar para casa. Né? Nesses 100 anos, a prática era a própria psiquiatria, né? Colocava que essa pessoa não tinha condições de convívio social. Então essa pessoa, ela vinha para cá e muitas vezes não saía mais. A gente precisou ter uma radicalidade no sentido de que ninguém deve passar uma vida dentro do hospício. Qual área da medicina a pessoa passa 30, 40, 50 anos de internação e fica pior do que quando entrou? Uma porta de ferro com uma pequena abertura retangular na parte de baixo. Detalhe de uma máquina de eletrochoque com botões que controlam tempo e voltagem. Em parceria com Janssen, créditos na tela. TV Folha.